Então, olha só, eu estou aqui no roteiro de práticas da prática 1 em relação à norma de segurança de laboratório, tá? Então, tem muita coisa aqui que a gente vai ser bem tranquilo, né, para vocês, que é simplesmente a leitura e não tem muitos problemas, tá? Em relação ao entendimento. Então, eu marquei alguns pontos aqui para comentar para vocês, tá? Que às vezes as pessoas têm costume de comer ou beber alguma coisa dentro do laboratório, né? De certa forma isso não é adequado, principalmente porque, dependendo do experimento que está sendo realizado no laboratório, apesar de você não visualizar, mas às vezes você tem uma atmosfera carregada com vapor de ácido e outros produtos químicos ali que podem contaminar o seu alimento, tá certo? E podem trazer problema para você e para as outras pessoas que estão no laboratório. Utilização de sandálias também não é interessante, tá? Não é importante, porque pode respingar algum reagente e normalmente a gente trabalha com substâncias ou soluções lá que são corrosivas. Isso pode trazer problemas, tá? Uma das coisas que tem que chamar atenção, o que é muito importante chamar atenção de vocês, é em relação a nunca despejar um ácido, a água no ácido, certo? E sim um ácido sobre a água, tá? Por quê? O ácido, ele normalmente ele é comercializado em uma solução muito concentrada. O ácido clorídrico, por exemplo, ele é vendido numa solução a 37% massa-massa. Então, a tendência dele é procurar água para que ele ionize. E o processo de ionização é uma reação exotérmica e ele é muito corrosivo. Então, ele tem uma afinidade muito grande por água. Então, se você colocar água sobre o ácido, que seria o processo contrário, corre o risco, às vezes, de o próprio ácido projetar em direção, né, à água durante o processo de transferência e você ter um problema com respingo em sua mão e isso pode causar queimaduras, né, e outros problemas que a gente deve evitar em laboratório, tá? Não aquecer reagentes em sistemas fechados, né? Porque, à medida que você está aquecendo, o sistema está fechado, você está produzindo aí com aquecimento o quê? Vapor, né? Gás, e aí a tendência é que possa ocorrer explosão, fragmentação daquilo e projeção de cacos de vidro, né? No seu rosto, tá? Ou dos colegas, tá? Conheça a periculosidade dos produtos químicos. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês. Vocês podem vir na internet, tá? E digitar FISPQ, tá? O que é esse FISPQ? É uma ficha de informação de segurança de produtos químicos. Eu estou falando isso para vocês, gente, para a vida de vocês, tá? Por quê? Amanhã vocês vão estar em laboratório fazendo trabalho de iniciação científica e com o passar do tempo, vocês vão adquirindo uma certa destreza no laboratório e os orientadores de vocês vão deixar vocês trabalhando, às vezes sozinho um período do tempo. E quando você for trabalhar com algum reagente, é extremamente importante que você visite, tá? Um site onde você consiga informação sobre segurança desses produtos químicos. Então, cada produto químico que você acessar ou estiver trabalhando, ele vai ter uma ficha de identificação dele. Então você pode procurar, vamos colocar aqui, ó, ácido clorídrico mesmo, FISPQ, eu vou colocar aqui HCl. Aqui, ó, você tem o nome dele, a identificação, ele é corrosivo para metais, toxicidade aguda, sensibilidade à pele. Ele tem a categoria, o sistema de classificação aqui. Você consegue essas informações em relação ao produto. Cada pictograma desse aqui identifica alguma coisa também. Ele traz perigo se ele for inalado. Por quê? O nosso organismo ele tem um conteúdo de água muito grande e o ácido clorídrico vai procurar essa água, principalmente nas vias
respiratórias para começar a ionizar e liberar o H+. E aí ele vai fazer o quê? Promover danos, né? Por exemplo, nas suas vias respiratórias. Então, ele traz sugestões aqui, né? Recomendações de como se proteger, o que você deve fazer para evitar. Então, é muito importante, tá, que vocês tenham, no caso, contato com essas fichas de informação de produtos químicos. Até mesmo no caso de ocorrer algum problema, o que você tem que fazer, tá, com as pessoas para usar os equipamentos de proteção coletiva ou individual, tá? Então, não deixe de anotar essa observação aí, porque isso aí vai ser um cuidado para a sua vida e para as pessoas que estiverem trabalhando com você dentro do laboratório, tá? Porque o principal interessado em se proteger, tá? Principalmente nesse ramo da química, dentro de um laboratório de química, é a pessoa que está trabalhando com, com os produtos, tá ok? Então vamos retomar o nosso trabalho aqui. Bem, no caso de derramamento de produtos tóxicos, inflamáveis ou corrosivos, tomar as seguintes precauções, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, no caso de pequenos acidentes, tá? Onde a gente tem, por exemplo, um caso muito comum que é o derramamento de hidróxido de sódio, tá ok? Hidróxido de sódio, você tem uma solução concentrada e lembrando, tá, pessoal, que álcalis aqui está relacionado com alcalinidade ou com base. Então, bases de uma forma geral, as soluções básicas são chamadas também de álcalis, tá? A queimadura por agentes corrosivos como ácidos ou álcalis, lavar a área atingida repetidas vezes com bastante água de torneira e depois uma solução de bicarbonato de sódio. Bem, eu vou chamar a atenção do bicarbonato de sódio, porque normalmente no kit de primeiros socorros, o bicarbonato de sódio aparece lá. Qual que é a função do bicarbonato de sódio, no caso, e por que ele neutraliza ácidos, tá? O bicarbonato de sódio, ele tem essa estrutura aqui, ó, NaHCO3, tá certo? O bicarbonato de sódio, na presença de água, ele é um sal. E na presença de água, quando você prepara uma solução dele, então vamos colocar sólido aqui, ó. A gente vai ter uma aula de funções inorgânicas que eu vou falar isso com mais detalhe, mas normalmente eu penso o seguinte, ó, eu tenho uma fórmula química, a grande maioria delas segue um padrão. Que padrão é esse? O primeiro elemento químico aqui, que é o sódio, logo depois dele, eu posso imaginar que eu tenho uma divisão dessa estrutura em duas partes. O primeiro elemento químico normalmente é representado, ele é o cátion, e o restante todo é o ânion. Então, quando eu misturo isso aqui com água, a reação que ocorre, como se trata de um sal, ocorre aqui uma dissociação, tá? Por que dissociação, professor? Dissociar quer dizer separar. Separa os íons, tá? Diferente da ionização, onde os íons são formados. A dissociação separa os íons. Por quê? Porque os íons já existem, como se trata aqui de um sal, que é um composto iônico. Certo? E sobra mais o quê? Que olha como é que é fácil isso, gente. Olha só, se eu tirei o sódio, sobra quem? HCO3. Vou colocar ele aqui, ó. -1. Também aquoso. Então, qual é a reação que ocorre aqui com o bicarbonato de sódio? Ocorre o seguinte, apesar dele ser um sal, Wagner, mas se ele é sal, como é que um sal neutraliza, por exemplo, você está falando aí, um ácido, por exemplo? Como que isso acontece? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eu tiver um H+, por exemplo, no meio, H+, vamos colocar aqui, ó, que, por exemplo, veio de... Ele foi derramado, por exemplo, né? Vou colocar aqui, contaminante. Ele foi derramado, por exemplo, na superfície de uma bancada do laboratório.
Se eu misturar o bicarbonato de sódio, uma solução de bicarbonato de sódio, quem vai ter contato com ele vai ser o HCO3 menos aquoso. O que vai acontecer dessa reação aqui? Ó? Vai acontecer o seguinte: o ácido carbônico, que é o H2CO3, ele é um ácido fraco. É o H2CO3 que origina quem? O HCO3-. Então, ele é uma base conjugada. A base de um ácido fraco, normalmente, ela é forte. Então, a tendência aqui é que o HCO3- tenha uma afinidade por H+, para formar quem? Um sistema de equilíbrio. Voltar a formar o H2CO3. Então, como ele é um ácido fraco e instável, ele normalmente se decompõe em H2O mais CO2 gás. E aí, no caso, você consegue, por exemplo, neutralizar, no caso de um derramamento de ácido, por exemplo, de uma substância ácida, no seu braço, né, e causando algum tipo de lesão, o resquício que sobra, ou a quantidade que sobra lá, ela pode ser neutralizada seguindo essa recomendação de ser lavada com uma solução de bicarbonato de sódio, tá ok? Por esse motivo. E no caso, utilizar um ácido acético, né, para neutralizar as bases. O ácido acético também é o que está presente no vinagre, e no caso ele é um ácido também fraco, ele não vai causar muitos danos à sua pele, né? Igual causaria, por exemplo, um ácido forte se você colocasse para neutralizar uma base. Bem, em relação aos equipamentos de laboratório, tem alguns que eu gostaria de comentar com vocês que eu considero mais importante. Porque na nossa primeira prova, né, prática, o que vai envolver o conteúdo prático, eu vou perguntar a respeito de alguns desses equipamentos para vocês, ou desses instrumentos. Né? E ao longo do curso também vocês vão adquirindo o hábito, tá, de se envolver com esses instrumentos, de certa forma, nas práticas, né? De modo que você vai ter uma facilidade maior para gravar, tá? Então, vou comentar alguns aí que são extremamente importantes, tá? Entre eles, o Erlenmeyer, o Becker, funil, tá certo? A diferença entre os tipos de funil, tá? Eu tenho aqui o funil comum, aqui eu tenho um funil de decantação, o 18 e o 19. Então, eles são utilizados com propósitos diferentes, tá, pessoal? Esse funil aqui é para filtração comum mesmo, quando você tem um sólido e um líquido, você coloca o papel de filtro e faz a filtração aqui. Esses daqui normalmente são utilizados em processo de separação, de decantação, onde eu tenho duas fases líquidas que não se misturam, tá? E uma é mais densa do que a outra. Frasco lavador, tá? Onde eu coloco água normalmente. Papel de filtro, desculpa, disco de vidro de relógio que eu utilizo para pesar normalmente material em balança, tá? Aqui eu tenho outro tipo de funil, que é um funil de Buchner. Ele é utilizado junto com um frasco, que parece um Erlenmeyer, né? Só que tem um bracinho aqui do lado, que é chamado de Kitazato. Eu utilizo isso aqui para fazer o processo de filtração num processo acelerado, chamado filtração a vácuo. Por isso que eu tenho esse braço aqui do lado, onde é conectado uma mangueira, que ajuda a aspirar o ar aqui dentro e reduzir a pressão aqui, ou seja, produzir um vácuo, de forma que eu force, né, a passagem do líquido com maior rapidez, né, aqui para dentro. Tem os condensadores, tá, que são utilizados no processo de destilação, muito utilizado na área de alimentos, tá, a estufa, tanto para secagem de vidrarias, alguns tipos de vidraria, tá? Isso é importante a gente deixar claro, que as vidrarias que normalmente eu utilizo para medida de volume, que eu vou chegar nelas daqui a pouco, eu não as seco, tá? As vidrarias são graduadas, eu não seco em estufa, porque a variação de temperatura aqui promove dilatação do vidro, tá? E eu posso perder a calibração.
Então, normalmente, essas que são utilizadas para medidas de volume, tá? Elas são secas a temperatura ambiente. Uma outra coisa que vocês podem utilizar a estufa também, que a área de alimentos usa muito, é para determinar o teor de umidade. Você preparou, por exemplo, um farelo de soja e precisa saber quanto de umidade tem. Então, você tem como fazer um procedimento colocando uma massa conhecida, 5 gramas, por exemplo. Tem um livro, que é um roteiro de vocês, que chama Livro do Instituto Adolfo Lutz, tá? Ele traz, deixa eu procurar ele aqui para mostrar a vocês, Instituto Adolfo Lutz. Esse Instituto Adolfo Lutz, ele é, vamos dizer assim, é de 1800 e alguma coisa, um laboratório de referência, tá? Em saúde pública e análise de alimentos, tá? Então, ele vende ou comercializa roteiros, tá? Para fazer análise de alimentos. E aí ele divide esses roteiros por classes. Então, eu sugiro até que vocês, que são da área de alimentos, tá? Pretendem seguir nesse, nesse ramo aí de trabalho, tá? Entrem aqui, explorem bastante esse site, tá? Ele tem lá livros que eles disponibilizam, análise de farinha, análise de iogurte, análise de sorvete, análise de café, análise de tudo. Já está tudo descrito com as análises químicas que são realizadas e com riquezas de detalhes, como que vocês podem fazer para avaliar cada um desses testes, como que eles devem ser seguidos. Eu estou tentando procurar aqui, vamos ver aqui se eu acho o manual dele, acabei lembrando disso aqui agora, métodos físico-químicos para análise de alimentos. Aqui, ó. Bom que aqui tem até disponível já. É muito interessante vocês darem uma olhada, porque isso tem tudo a ver com a disciplina que vocês estão fazendo aqui agora, inicial, para vocês entenderem a aplicabilidade disso. Vamos pegar aqui, ó, sumário, ó. Olha só, capítulo 2 deles, ó. Grandezas, unidades e símbolos, prefixos, fatores, ou seja, tudo que a gente está vendo na disciplina agora, ó, que às vezes parece que não é necessário, que é apenas uma coisa chata, né? Vocês têm que decorar para fazer prova. Não, mas tem importância. Colheita de amostras, tá? Como que você colhe a amostra? Isso aqui é um outro cuidado. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas eu me sinto muito estimulado a falar isso para vocês, porque isso tem tudo a ver com a vida de vocês profissional, cara. Quando a gente suspeita, por exemplo, que um alimento está adulterado ou que ele está estragado, você não pode simplesmente pegar esse alimento aí, fazer uma análise no laboratório, tá? De qualquer forma aí da UFES, e sair colocando isso na rede social, essa informação, porque você pode ser contestado judicialmente por uma empresa, que é a empresa que fabrica o alimento. Então, você tem uma série de regras para seguir, principalmente que quando você tem que fazer essa coleta de amostra, você tem que ter uma contraprova guardada, porque a empresa tem o direito de solicitar uma outra empresa de fora que faça análise também para comprovar se realmente aquilo ocorreu da forma como você está descrevendo. E sem falar que a empresa ou o laboratório que você estiver trabalhando, você não pode simplesmente fazer análise, essa análise tem que sair de um laboratório certificado, então você vai ter que procurar a Anvisa para fazer a denúncia, certo? Para que a Anvisa tome as providências, porque senão a gente acaba tendo problemas, né? E aí, para que as análises elas tenham validade, você tem que fazer uma coleta de uma forma adequada, tá? O transporte, o armazenamento dela, até que a análise seja feita, tá? Então, depois que a amostra é preparada, tá? Eu estou procurando aqui. Aqui eu já tenho, ó, por exemplo, no capítulo 4, tá? Análises aqui no caso de substâncias, né? Alguns tipos de testes que são feitos, muito bem descritos, tá? É o livro de referência mesmo, ó. Alcalinidade, cinzas insolúveis em água, cinzas insolúveis em ácido clorídrico. Vocês vão ver isso tudo aí, tá? Com uma riqueza muito boa de detalhes, como fazer análise de lipídios ou de proteínas ou de triacilgliceróis na disciplina de química de alimentos que vocês vão ter mais para frente.
queria procurar aqui, era a respeito do... Aqui, ó, de conservantes, edulcorantes. Eu já vou achar para vocês, eu não sei se é nesse livro aqui, que divide por classe de alimentos, tá? Aqui, ó, açúcares e produtos correlatos. Tem um capítulo só sobre análise de água, tá vendo? Todos os métodos que normalmente são utilizados para análise de água. Achei, ó. Bebidas alcoólicas, tá certo? Isso tudo cabe ao engenheiro de alimentos. Bebidas fermentadas, cacau e chocolate, quais são os métodos de análise? Chá, café e derivados, tá? Então, gente, isso aqui, ó, é um para quem gosta, tá? Eu sempre me sinto assim muito estimulado por ser químico de trabalhar com análise, é uma coisa muito bacana, cara, porque tudo gira em torno disso. Se você quiser, por exemplo, determinar qual é o prazo de validade de um alimento ou de um produto específico, você tem que ver alguns compostos. Qual que seria, por exemplo, um material dentro desse alimento aí que poderia causar algum tipo de problema e monitorar ele. E como que você monitora isso? Fazendo análise dele. Você pega esse material, coloca, por exemplo, nas condições que ele ficaria no supermercado e a cada 5 dias, por exemplo, você coleta um pouco da amostra dele, prepara e faz análise, por exemplo, para a cafeína. Será que a cafeína vai se decompor ao longo do tempo? Será que vai produzir algum produto tóxico que pode ser nocivo à saúde? Então, essa análise tem que continuar sendo repetida, tá ok? Mas para não perder o foco, deixa eu retornar aqui para o nosso trabalho aqui de laboratório, tá? Então, no início aqui, eu comentei de alguns para vocês, né? E lá naquele livro do Instituto Adolfo Lutz, eu posso pegar uma quantidade, lá está escrito, tá? De farinha, por exemplo, colocar numa placa de Petri, que é essa aqui, pesar a placa de Petri com a farinha, por exemplo, colocar na estufa. Depois de um tempo eu tiro ela daqui, coloco dentro de um dessecador, que é um aparelhinho desse tipo aqui, ó, ele tem sílica no fundo, ele fica num ambiente livre de umidade, deixo ela resfriar, depois que eu resfriar eu vou numa balança e peso. Depois que eu tiver 5 ou 6 pesagens consecutivas com a mesma massa, eu sei quanto que ela perdeu de água, eu faço os cálculos para determinar, por exemplo, o meu teor de umidade. Então, uma coisa muito bacana, apesar de simples, tá? Vocês terem o entendimento de para que serve essas coisas, tá? Então, o foco principal que eu queria dar para vocês aqui, ó, é em relação aos instrumentos, tá? Utilizados para medição de volume, tá? Então, existem 2 tipos de instrumento. Existem uns instrumentos, né, chamados TC, que tem gravado no vidro TC, e o outro TD. O TC é uma sigla do inglês to, de TO, to contain. E o TD, to delivery. O delivery, vocês estão acostumados a ver aí, tudo é delivery no Brasil, né? É para entregar, ou seja, então o to delivery seria algo do tipo transportar. Então, o frasco to delivery, e aqui eu enfatizo alguns tipos deles, né? Como a bureta, a pipeta, eles são frascos que você mede o volume e transfere para um outro recipiente. Por exemplo, se eu pegar 20 ml com uma bureta, que é extremamente recomendado, são um dos instrumentos mais precisos para medição de volume junto com a pipeta, eu consigo transferir os 20 ml para um outro recipiente. E, de fato, aquele volume que eu transferi corresponde aos 20 ml. Então, ele é um frasco de TD, né? To delivery. E o balão volumétrico? Ele é preciso? É preciso, só que ele não é um frasco TD, ele é um frasco TC, to contain. Ou seja, se eu pegar um balão volumétrico e preparar uma solução, o balão volumétrico é de 25 ml. Se eu tentar transferir os 25 ml para um outro recipiente, uma parte do líquido vai se perder, vai ficar agarrado ainda, em gotas que sejam, tá? No interior do balão volumétrico, o volume vai ser menor do que 25 ml. Então, se eu precisar de medir 25 ml, eu tenho que fazer com uma bureta ou com uma pipeta. Você falar, então para que serve o balão volumétrico? Serve para você preparar a solução. Se você aferir o volume em 25 ml, significa que você tem a sua concentração correta ali. Agora, o volume que tem ali dentro, pode ser que quando você for transferir, você não consiga recuperar os 25 ml, tá certo?
Então, em resumo da conversa aqui, ó, quais são quais as hidrarias mais apropriadas para volume, medição de volume, para transferência, né? Medir de um lugar e transferir para o outro, bureta e pipeta, tá ok? Preparo de soluções, balão volumétrico, tá? Eu posso secar esse material em estufa depois de lavado? Não, porque você vai descalibrar tanto o balão quanto a bureta quanto a pipeta. Você não faz isso, tem que ser seco a temperatura ambiente, tá? E a proveta? Aqui tem medição de volume também, professor. Eu posso fazer isso? Pode, só que o volume é aproximado. Ela não é muito precisa, tá ok? Então, se você não precisar para análise quantitativa, tá? Ou seja, um volume correto, o máximo possível de precisão, você pode usar a proveta. Por que eu estou falando de proveta e pipeta? Porque tem uma prática 2 que é o que a gente vai trabalhar daqui a pouco com ela. Tá certo? Pessoal, essa aí é a passagem que eu precisava de fazer com vocês a respeito do roteiro da prática 1, tá? O nome das vidrarias aí é tranquilo para vocês, tá? Isso aqui é um balão volumétrico, tá? Ele tem menisco, então não esquece não, tá? Preparo de soluções, Becker, funil, desculpa, funil comum, é isso mesmo. Aqui eu tenho Erlenmeyer, tá? Tem um funil aqui de separação ou decantação, tenho aqui uma proveta, frasco Kitazato, que é diferente do Erlenmeyer, tá? Porque eu tenho esse braço aqui do lado, né? Essa saída, né? Para fazer vácuo. Aqui eu tenho um balão também, só que esse balão aqui é de fundo redondo, tá? Diferente do balão de fundo chato. Esse aqui é utilizado normalmente para purificação de solventes, destilação. Ele não tem volume, tá? Não é utilizado para medida de volume. Aqui eu tenho uma bureta, um outro tipo de funil, que é o funil de Buchner, que é usado aonde? Junto com o Kitazato, é um funil de porcelana também. Aqui eu tenho uma placa, ou um disco de... um vidro de relógio, desculpem, tá? Onde eu uso normalmente para pesar, né, material em balança. Professor, Oi, você pode repetir a H para mim, por favor? H... H. H, isso aqui é uma garra que é utilizado com suporte universal, tá? O que é o suporte universal? Deixa eu ir lá para te mostrar. Deixa eu encontrar ele aqui, ó. O 34 é um suporte universal. O 37 é uma garra metálica. Aqui tem um tipo de garra metálica. O 36 também, ó, eles podem chamar também, é uma espécie de garra metálica que eles chamam de mufa, né? Essa mufa, ela vem aqui, ó, no suporte universal. Para que eu uso isso? Eu tenho aqui, ó, uma braçadeira, tá? Essa braçadeira ela é utilizada para fixar uma bureta, para eu fazer um processo de titulação. Eu devo conseguir achar uma imagem aqui, ou um vídeo. Eu acho que o sistema montado aqui fica melhor. Titulação ácido base, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho algumas imagens, né? Vocês vão fazer uma prática dessa. Não sei se você está vendo aí, ó. Aqui eu tenho o Erlenmeyer, tá? Aqui eu tenho a bureta. Essa bureta ela tem que ficar fixada aqui, ó. E normalmente se usa essa garra metálica aqui nesse suporte universal para fixar ela. Tá certo? Essa aí seria a função. Então vamos para o roteiro 2, tá? Bem, na química instrumental, a gente trabalha muito com análise, como que os equipamentos são utilizados para fazer análise as análises químicas. E o resultado das análises químicas, elas envolvem um número, tá? E uma unidade. Isso aqui é muito importante, tá? Eu não posso falar simplesmente que é 25. É 25 o quê? Laranja, tomate, grama, quilo. Faz muita diferença, tá? Então eu percebi que o pessoal tem tido bastante dificuldade aqui, em outras turmas, para compreender um pouco isso.
Então, existe um conjunto de regras, vamos dizer assim, né, já de convenção, uma convenção que é do sistema internacional, de que algumas grandezas que nós utilizamos, elas têm unidades específicas, elas são escritas de uma forma específica. Então, vocês têm que se preocupar com isso também. Por quê? Vocês estão em formação. E a linguagem científica, a linguagem técnica, é importante que ela siga regras, que ela siga padrões. Então, por exemplo, quando eu falo em comprimento, que é uma grandeza, a unidade do SI é o metro, e o metro tem que ser em M minúsculo, tá? A grandeza, que é a massa, qual que é a unidade do sistema tensional? Quilograma. Então, o K, se você der uma olhada aqui, ele é minúsculo. Eu não posso escrever um K maiúsculo, tá? K maiúsculo no sistema internacional significa Kelvin, é escala de temperatura. É 230 K, ou seja, eu estou falando de Kelvin. O Detran, então, escreve nas estradas que eu passo aí, o K maiúsculo, ele está tudo errado? Tá. O cara que faz as placas para o Detran, ele não estudou química básica, ele não sabe sistema internacional. Porque senão ele tinha que escrever o quilômetro com K minúsculo, tá? Esse prefixo K aqui, ó, vocês têm lá no primeiro material de vocês, deixa eu encontrar ele aqui, unidade 1, ó. Não deixe de olhar isso, porque isso vai ajudar bastante vocês a resolver esses exercícios que nós vamos entrar agora. Aqui fala, ó, de medidas e erros, certo? Fala também dos algarismos significativos. Então, se ficou alguma dúvida no roteiro lá, é bom você olhar aqui e complementar para ver se você está entendendo direito isso, tá? Quais são as regrinhas. E as unidades de medida, ó. Aqui eu só destaquei em amarelo aqui, porque isso aqui tem que ser corrigido, tá? A quantidade física aqui, ou a grandeza, né, que na realidade deveria ser aqui é a quantidade de matéria. Vocês aprendem no ensino médio com o nome de número de mols. Quantos mols? Não é quantos mols, qual é a quantidade de matéria? A gente tem que começar a fazer essa transição. Então, a unidade é mol. E o símbolo aqui, ó, não é M. O símbolo aqui é mol, tá? Para representar isso também. O M é para metro, que é o comprimento aqui, tá ok? Bem, onde que eu queria chegar? Eu queria chegar aqui, ó. Porque tem alguns exercícios dessa lista 2 que envolve nano. O que quer dizer o Nzinho como prefixo, por exemplo, da unidade? Quando o K aparece em frente do quilograma, quer dizer 10 a 3, tá ok? Quando o N aparece, quer dizer 10 a menos 9, alguma coisa que aparece depois. Pode ser nanograma, nanosegundos, tá certo? Então é importante vocês consultarem essa tabela. Quando se fala em giga, por exemplo, ou tera, em capacidade de armazenamento, né, de disco rígido, coisa desse tema ligado à computação, à informática, o tera lá quer dizer 10 a 12. O giga quer dizer 10 a 9, tá? Então, todos esses prefixos aí, eles têm um valor associado a eles, e isso serve para a gente fazer as conversões. Então, quando se fala na lista 1 de exercício, né, da prática, mas em relação a essa tabela 1, vamos começar de cima para baixo aqui. Alguém tem alguma dúvida nela? Se tiver, põe no chat aí, eu consigo dar uma olhada lá. Porque a princípio aqui, ó, eu vou escolher alguns aqui para falar com vocês. Ó. Por exemplo, o número de algarismos significativos. Tem uma regra lá para isso. E a regra envolve normalmente os zeros, tá? Então, no caso aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, eu tenho 4 algarismos significativos, tá? O que é notação científica? Notação científica é aquela que normalmente eu coloco com a potência de 10. Então, por exemplo, se eu for escrever isso aqui em notação científica, eu posso escrever isso aqui como 2,631 vezes 10 elevado a 1, certo? Eu vou alterar o número de algarismos significativos? Não, não vou. Eu vou continuar com 4 algarismos significativos.
Ah, eu quero passar isso aqui para 2 algarismos significativos. Bem, aí agora eu já começo a pensar o seguinte, arredondamento. Quais vão ser as regras de arredondamento que a gente vai usar? Certo? Então, normalmente, quando o número anterior ao que você quer arredondar é maior que 5, por exemplo, 6, 7, 8 ou 9, você aumenta uma casa decimal para o número que vem antes. Quando o número é menor que 5, tá? A gente normalmente mantém o mesmo número, ou seja, não aumenta a unidade. E quando ele for igual a 5? Aí a gente pode convencionar aqui, tá? Então vamos adotar o seguinte padrão. Se for 5, vamos considerar que a gente também não aumenta, tá? O número que vem anteriormente. Ou seja, a gente só vai aumentar uma casa aqui, ó, um número, uma unidade, se eu tiver números entre 6 e 7. E aí, ó, desculpa, acima de 5, né? 6, 7, 8 e 9. Então, nesse caso aqui, ó, com arredondamento, que eu preciso para 2 algarismos significativos, eu teria o número de 2,6, tá? Vezes 10 elevado a 1. Que seria uma possível resposta, coloca 26, né? Ou 2,6, certo? Então, seria esse raciocínio aí mesmo. Por que eu estou preocupado com a notação científica? Porque ele traz muita confusão, tá? Se você anda com a vírgula para a direita ou para a esquerda. Ele quer um arredondamento para 2 algarismos significativos. Vou pegar esse número aqui, ó, 0, vamos contar aqui. Pessoal, tem esse número aqui, ó, dá uma olhada lá. Como que eu vou contar os algarismos significativos? O 0 antes do número aqui eu não conto, tá? Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Se tiver dúvida aí, pessoal, vocês me falam, eu volto lá na página onde estão essas regrinhas e a gente revisa isso, tá? Em relação à notação científica, olha só, estou andando com a vírgula aqui, ó, vou contar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, eu tenho 7,320 vezes 10. Andei com a casa da esquerda para a direita, tá? Com a vírgula. Eu vou colocar um expoente aqui que é negativo, tá? Então, eu tenho aí vezes 10 a menos 8, certo? Ah, eu quero arredondar isso aqui para 2 algarismos significativos só. Como que eu vou fazer isso? Eu vou olhar o seguinte, ó, 0 menor que 6, né? Então, eu não aumento aqui a unidade, continua 2. 2 menor que 6 também, tá? Então, também não aumenta a unidade. Então, meu arredondamento aqui vai ser o quê? 7,3 vezes 10 a menos 8. Tá ok? O exercício 2, eu vou pegar a letra B, tá? Dele para a gente resolver. Eu tenho 25,128. Eu tenho que subtrair daqui o 0,0042, certo? Então, vamos dar uma olhada lá no roteiro, tá? O que o roteiro fala? Fala o seguinte, ó, quando quantidades experimentais são adicionadas ou subtraídas, e no caso aqui a gente tem uma subtração, tá? O número de dígitos após a vírgula decimal no resultado. Então, até agora ele não falou nada de algarismo significativo, tá? Só está dizendo, quantidades experimentais são adicionadas ou subtraídas. O número de dígitos após a vírgula. Então, o que vai direcionar a nossa tomada de decisão, segundo o que está escrito aqui, é o número de dígitos depois da vírgula decimal. É igual ao da quantidade com menor dígitos após a mesma. Certo? Então, eu vou parar aqui de novo e vamos voltar para cá. Ó. Eu vou fazer essa conta aqui.
Queria que vocês fizessem aí também, tá? Para a gente andar junto aí. Então, eu tenho 25,128 menos 0,0042, certo? O resultado dessa conta aqui, ó, ela deu 25,1238, tá certo? Bem, como que eu vou expressar esse resultado aqui, tendo como base regra, eu vou escrever aqui, ó, regra do roteiro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou contar a unidade, tá? A unidade, a medida que eu tenho o menor número de casas depois da vírgula. Foi isso que foi falado lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3 casas depois da vírgula. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, tem que reduzir isso aqui para 3 casas depois da vírgula. Então, seguindo a regra do roteiro, 3 casas após a vírgula. Então, a minha resposta aqui ficaria como 25,8. 8 é maior que 6, não é? Então, o 8 aqui, ó, isso aqui vai passar para 4. Tá certo? Então, eu vou ter 25, 1, 2, 4, que vai ser minha resposta ali. Professor? Oi. Voltando na questão anterior, nessa parte de arredondamento com 2 significativos, nesse caso aí você fez usando o número da notação científica. Certo. Em alguns casos, dá para fazer com um número normal, em outros não. Aí tanto faz, tipo assim, se der para a gente fazer utilizando um número sem ser da notação científica, pode ser ou tem que ser o da notação? Pode ser do outro jeito também, porque se você fizer ou escrever ele dessa forma aqui, ó, 0,000. Aqui você continua mantendo 2 algarismos significativos, tá? Então, lembre o seguinte, a ideia aqui é não trazer confusão para a cabeça de vocês. Quando se coloca ou se pede arredondamento para 2 significativos, se você não especifica se é notação científica ou não tem como dar errado na questão. Você pode escolher o que você quiser. Ou dessa forma aqui, tá? De baixo, ou então da forma de cima. Gente, olha só, nós chegamos num ponto hoje, tá? Que vocês estão no ensino superior. Então, se você discorda, ou se você tem dúvida em alguma questão que você está fazendo, uma questão aberta, tá? Você tem que questionar o professor, ou então você tem que deixar o seu raciocínio registrado. Dizer o seguinte, ó, o arredondamento foi feito e a resposta não foi apresentada em notação científica. Pronto. Por quê? Porque não foi pedido isso no exercício. Pronto, você deixou registrado. E está certo. Hoje, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vocês estão sendo formados aqui para ser pensadores e ser questionadores. Então, o que a gente tinha que, no ensino médio, tomar algumas decisões, principalmente em relação à polaridade de moléculas. Essa molécula é polar ou é apolar? Isso é no ensino médio. Hoje, aqui no ensino superior, a pergunta é polar ou é apolar? A resposta é depende. Depende de quem? Depende com quem eu estou comparando. Eu falo, por exemplo, que a acetona ela é mais polar do que o hexano, por exemplo. Mas ela é menos polar que a água. Então, existem muitas diferenças. Hoje, o ponto de vista de vocês, o questionamento é muito importante, porque é isso que vai fazer a diferença sua, ô Samara, para um técnico. Não que o técnico seja inferior, mas o técnico, ele repete normalmente protocolo, receita e não questiona muito. Vocês estão tendo uma formação aqui para ser questionadores, para ser profissionais, para ser realmente engenheiros, tá? Então, foi muito válida a sua observação aí. E tanto faz uma resposta ou outra. Por quê? Porque não foi especificado no exercício, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Essa aqui é a regra, tá? Eu estou seguindo aqui a regra do roteiro.
Ah, professor, tem outra regra? Se você for procurar na internet, tem, tá? Qual que é a outra regra possível para fazer essa conta aqui? Então, esse aqui seria o procedimento 1, tá? Vamos colocar aqui, ó. Procedimento 1. Qual que seria o procedimento 2? Existe o procedimento 2 que também é indicado e ele não fala em número de algarismos significativos aqui. Ele pede simplesmente o seguinte, que quando você for fazer essa conta, antes de fazer essa conta, você arredonde, tá? Ou faça o arredondamento, para que todas as parcelas que você for fazer a subtração fique com o mesmo número, tá? De algarismo depois da vírgula. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Aqui eu tenho 4 casas depois da vírgula. Então, eu tenho que arredondar para que essa parcela aqui de baixo ela fique com o mesmo número de casas que a parcela de cima. Como que seria a minha conta aqui, então? Pensando no procedimento 2. 25,128 menos 0,00. Preciso de um número só para cá. Ó. O 2 é menor que 6, né? Eu vou arredondar. Então, não vou atribuir mais nada aqui. Eu coloco 4. Então, existe também, tá, pessoal? Eu só queria falar isso para vocês, que também existe esse procedimento. Ah, professor, mas qual que a gente vai considerar? Vamos considerar o nosso do roteiro aqui. Então, vocês observam que os valores aqui, ó, eles acabam coincidindo, ok? Então, fechamos mais essa questão aí. Vamos pegar a letra... Professor, licença. Pode falar. Você pode fazer a J, por favor? Isso. Na letra J, eu tenho uma divisão de 8,1, tá? Vezes 10 a menos 4, dividido por 2,45, 87, vezes 10 a menos 5, certo? Então, bem, vamos lá, né? O que nós temos na parte superior aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha na regra lá? Vou compartilhar aqui com vocês agora. Agora a gente vai para a segunda regra aqui, ó. Quando grandezas experimentais são multiplicadas ou divididas, o total de algarismos significativos... Não, agora está vendo, gente? Olha, está falando em algarismos significativos. Aqui não fala em algarismo significativo, fala o número de dígitos depois da vírgula. Então, são multiplicados, o total de algarismos significativos no resultado ao da grandeza é igual ao da grandeza com o número de algarismos, com o número menor de algarismos significativos, tá? Então, o que vai direcionar para mim como que eu vou, o arredondamento que eu vou ter que fazer para que eu chegue na minha resposta, tem que ser a grandeza ou a parcela que eu estou somando, ou que eu estou multiplicando ou dividindo, que tem o menor número de algarismos significativos. Então, vou parar o compartilhamento e vamos voltar para lá. Bem, aqui em cima eu tenho quantos algarismos significativos? Eu tenho 2 algarismos significativos. Quanto que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Algarismos significativos, então vamos lá fazer as nossas contas, né? Então, eu vou separar isso aqui, ó. Eu tenho 8,1 dividido por 2,4587. Ah, eu vou arredondar, eu vou fazer alguma coisa antes? Não, eu vou deixar para arredondar isso no final, tá? Bem, e aqui? Vocês concordam que está tendo uma multiplicação aqui, ó? Eu vou conservar essa multiplicação. E aí eu vou deixar aqui o 10 elevado a menos 4, e aqui embaixo eu tenho 10 elevado a menos 5. Mas como que eu resolvo isso aqui? O 10 a menos 5 está no denominador. Eu vou ter que passar ele para cima com o sinal invertido. Então, aqui ficaria o equivalente a 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 5. Qual que é o resultado disso? Eu repito a base, que é 10, e somo os expoentes, tá? Então, essa conta minha aqui ficaria como? Vezes 10 elevado a 1. Por quê? 5 menos 4 vai dar 1. E repetir a base. Ok? Agora eu vou fazer a divisão aqui, ó. A minha divisão aqui
Se você colocar lá na sua calculadora, isso aqui vai dar 3,30, desculpa, 29, 3,294423, tá certo? Bem, e aí? Agora, a minha resposta, o meu resultado, ela tem que ser em relação ao número de algarismos significativos. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó, chegar em 2 algarismos significativos. Como que eu faço? Menor que 6, menor que 6, menor que 6, menor que 6. Não altero nada, tá? Aqui é o 9 é maior. Então, para eu chegar em 2 algarismos significativos, esse 2 meu aqui vai ter que virar 3. Aí a minha resposta vai ser 3,3 vezes 10 a 1. O gabarito apresenta o valor 33, né? Que é a mesma coisa de 3,3 vezes 10 a 1. Ou 33. Eu queria ouvir. Professor, Oi? desculpa te atrapalhar. Não. É que igual você fez na B, eu vou ter que fazer em todas as contas? Todas as outras? Tipo, você pegou os últimos 2 números, colocou 5, ou colocou 4, porque era 4 números significativos depois da vírgula. Aí eu tenho que fazer em todas as contas? Então, vamos voltar para essa aqui, ó. A sua pergunta é se você vai ter que fazer nesse procedimento 1 e o que a gente chamou de procedimento 2? Isso. Não, não. A princípio, eu estou querendo mostrar para vocês que, às vezes, se você for pesquisar na internet, você vai achar algo ou uma abordagem diferente, mas que leva ao mesmo resultado, tá? Então, você pode fazer simplesmente por esse aqui, ó, de cima, que é o que a gente tem descrito no nosso roteiro, tá? Ah, entendi. Obrigada. Pegar o exercício 3. Vamos fazer a letra A. 3,89 10 elevado a menos 6 quilograma. Eu demorei para aprender a fazer o K minúsculo também, tá? Aí eu faço essa orelhinha nele aí, ó, para diferenciar do maiúsculo, tá? Quilogramas. Então, ele quer que eu passe essa massa aqui, ó. Isso aqui equivale a quantos gramas? Então, eu vou parar aqui de novo, vou compartilhar a minha tela e vou ensinar vocês. Como que eu resolveria esse exercício? Eu estou em casa, não tem ninguém para tirar minha dúvida. O professor não está online e aí eu tenho que tirar minha dúvida. O que eu faço? Eu vou lá no meu roteiro de prefixos. Esse aí é da aula teórica, tá? Então eu vejo, por exemplo, apareceu um K minúsculo aqui. O que significa esse Kzinho minúsculo aqui, ó, esse prefixo? Isso significa o quê? Significa 10 elevado a 3. Ah, então ficou fácil. Então, é só eu fazer isso, professor? 3,89 vezes 10 a menos 6. Aí eu descobri que o K é 10 a 3 gramas. E aí eu faço essa conta? E aqui é uma multiplicação que eu entendo também? Você entende que aí é uma multiplicação. Como que fica essa conta aqui, então? Ela vai ficar assim, ó, 3,89 vezes 10. A base é a mesma? Repito a base e somo os expoentes. Menos 6 com mais 3 vai dar quanto? Menos 3 gramas. Tá vendo? Tranquilinho. Acabei rapidinho, sem dar dor de cabeça, tá? Vou pegar um outro lá, que é do exercício 4. Nós vamos seguir o mesmo raciocínio, tá? Então, no exercício 4, eu vou pegar a letra... Dá uma olhada na letra E. Eu tenho uma massa de 0,0... Massa não, né? Uma concentração de 0,05 gramas dividido por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico. Então, embora ela seja escrito G/cm3 na mesma linha, aqui eu tenho uma divisão. O grama é numerador e o centímetro cúbico é denominador, tá? Então, o primeiro conhecimento que eu queria que ficasse na cabeça de vocês, para laboratório mesmo, tá? É que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, tá?
E aqui eu tenho duas unidades de medida de volume. Eu tenho o cúbico, tá? O metro cúbico, e aqui eu tenho o litro. Então, eu tenho essa relação entre os dois. Então, isso aqui também é a mesma coisa que eu escrevi, 0,05 gramas por ml. Beleza. Agora, eu tenho que passar esse valor aqui, ó, na letra E, para quilograma por metro cúbico. E aí, como que eu faço isso? Então, uma coisa eu já sei. Eu já sei que esse K aqui, ó, a gente já viu lá que o K ele equivale a 10 a 3 gramas, certo? E qual é a relação entre o M e o centímetro, tá? Eu preciso de descobrir isso também. Então, se eu for lá na minha tabelinha, esse prefixo cent aqui, ó, ele é a mesma coisa que 10 a menos 2. Então, você olha isso lá. Bem, então, a princípio, pessoal, eu já tenho as informações que eu preciso. Então, olha o seguinte. Se, vamos colocar aqui, ó, nosso raciocínio. Se 1 quilograma é igual a 10 a 3 gramas, tá? A gente viu isso já aqui, ó. 1 quilograma, 10 a 3 gramas. Se eu quiser saber quanto que vale 1 grama em quilograma, será que eu consigo descobrir isso? Tá certo? Ó, 1 quilograma, eu sei que vale 10 a 3, por quê? O K é o prefixo para 10 a 3 gramas. Mas eu quero saber quanto que vale 1 grama, por quê? Eu tenho que passar de grama para quilograma. Certo? Então, meu X aqui, ó, ele fica debaixo de quilograma. Então, o X vai valer quanto ali? Vai valer 1 vezes 1 dividido por 10 a 3. Ele vai valer 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 quilogramas é igual a 1 grama. Tá ok? Então, tirei essa conta daqui. Vocês começam quando vocês começam a fazer esse tipo de exercício aí, ou de conversão, você acaba ganhando agilidade aí, e daqui a pouco vocês começam a fazer essas contas aí de cabeça e de um jeito muito mais fácil. Então, agora que eu já sei as informações, eu vou escrever aqui novamente, 0,05 gramas por centímetro cúbico. Certo? Então, isso aqui é 0,05. Ah, Wagner, você falou que a grama que está aqui tem que passar para quilograma. Não tem? Tem. Quanto que vale 1 grama? Então, aqui em cima, ó, vale 10 a menos 3. Eu vou colocar aqui, ó, quilograma. Vocês estão vendo que o quilograma já apareceu no numerador aqui, ó? Já estou chegando no meu resultado. E embaixo você tem centímetro, você quer passar para metro. O C vale 10 a menos 2, né? Então, eu coloco aqui 10 a menos 2 e continuo com o metro. O metro já estava aqui, ó, é o C mais o M. O C vale 10 a menos 2, 10 a menos 2. O M continua, certo? Só que isso aqui é ao cubo, tá? Bem, vamos continuar a nossa conta aqui agora, ó. Aqui eu tenho 0,005 vezes 10 a menos 3 quilogramas dividido por 10 a menos 2 ao cubo vai dar 10 a menos 6. Metro elevado ao cubo vai dar metro cúbico. Opa, já cheguei no valor aqui, ó, quilograma em cima e metro cúbico embaixo. Como que eu termino isso aqui agora? 0,05 vezes
Base de 10, tá? Ó. Eu repito a base. Isso aqui sobe com sinal invertido, então vai passar para 6 positivo, menos 3 vai dar o quê? 3. Sobrou quem? Sobrou quilograma e sobrou metro cúbico. Então, a minha resposta ela está pronta aqui já. E se eu quiser acertar isso aí ainda, vai? É 10 a 3. Se eu multiplicar isso por 1.000, ó, eu ando para cá. 1, 2, 3 casas, né? Então, isso aqui é o equivalente a 5 quilogramas por metro cúbico. Então, a letra G, não sei se todos fizeram aí, tá? A letra G desse exercício, ela fala o seguinte: quanto que considerando você converter os 0,05 gramas por centímetro cúbico, tá? 0,005 gramas por centímetro cúbico, em uma concentração que é a porcentagem. Isso aqui é quantos por cento? Então, a primeira questão aí, que eu falei com vocês antes, o exercício está bem formulado? Não, não está. Ele tem um ponto falho aí. Qual é a porcentagem? Existe porcentagem massa-massa, porcentagem massa-volume, e existe porcentagem volume-volume. Então, vamos considerar aqui, ó, porcentagem massa-massa. Tá certo? Então, já vou começar com vocês aqui uma lógica que eu gostaria que vocês adotassem de agora em diante. Sempre que vocês virem alguma representação em química, tentar colocar em uma frase o que aquilo significa, tá? Então, essa primeira representação aqui, ela informa o quê para a gente? Lembrando que o centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? Isso aqui informa o que para nós? Eu posso escrever isso aqui de outro jeito. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Isso aqui informa para mim que em o que 1 ml dessa solução contém 0,005 gramas. Não é 0,005 gramas por ml, então 1 ml dessa solução contém 0,05 gramas. O que é essa pergunta aqui? Essa pergunta é o seguinte: qual é a porcentagem massa-massa que corresponde a essa concentração? Então, em outras palavras, ele quer saber o seguinte: quantos massa a gente lembra de quê? Grama, tá? Quantos gramas de soluto? Desculpa, tá, gente? Aqui é soluto. Quantos gramas de soluto existem em gramas de solução? Por que eu deixei esse espaço aqui? Para lembrar vocês o seguinte: se está falando em porcentagem, vai ser sempre em relação a 100. Se fosse massa-volume, seria 100 ml. Se fosse volume-volume, seria quantos ml de soluto existem em 100 ml de solução. Tá certo? Então, a partir disso aqui, ó, fica claro para mim. Tá certo? Então, eu quero saber o seguinte, ó. Eu vou querer saber qual que é essa concentração aqui. O que ele deu mais de pista aí ou de informação nesse exercício? Ele falou que a substância diluída em água. O que significa? Substância diluída em água. Quando uma solução é diluída em água, ou quando ela está muito diluída, a gente pode considerar para fins práticos, tá? Vou escrever aqui também, ó, para fins práticos,
eu posso considerar que a densidade dessa solução ali, ó, ela é igual a 1 grama por ml. Ou seja, 1 grama dela equivale a quanto? 1 ml. Certo? Por que isso? Porque ele informou que ela está diluída em água. Certo? Então, agora eu consigo descobrir isso. Então, se eu usar esse raciocínio aqui, ó, o que eu posso escrever? Se 1 grama é igual a 1 ml, esse ml que está aqui, ó, eu posso falar que 1 grama dessa solução contém 0,005 gramas de soluto. Ô Wagner, isso aí não vai acabar? Não vai acabar agora. Eu só estou fazendo isso ponto a ponto aí, por quê? Esse raciocínio ele sempre está embutido aí, e se não ficar muito claro e escrito, vocês acabam se confundindo nisso. Qual que é a pergunta que ele quer? Ele quer saber quanto que tem em 100 gramas, né? Você já sabe quanto que tem em 1 grama. Como é que você vai descobrir isso? Eu poderia fazer essa conta aqui simplesmente multiplicando por 100 e colocar a resposta como 0,5. Mas vamos montar a regra de 3, que eu acho que fica mais fácil. Eu sei que eu tenho 1 grama, que é a da solução, contém 0,005 gramas do soluto. Olha só, pessoal, por que eu estou tendo o trabalho de escrever solução e soluto aqui? Para ficar claro para vocês, tá? Que se você confundir ou deixar em branco aqui e confundir e colocar os valores trocados, sua conta vai dar errado. Então é melhor você não ser preguiçoso e deixar isso bem explicado, tá? Quantos gramas de soluto? Então a pergunta está aqui, ó. Em 100 gramas de solução. A solução não está do lado de cá? Vou botar o 100 do lado de cá, ó. 100 gramas de solução. Então, o meu X aqui, ó, vai ser quanto? 100 vezes 0,05, que vai dar 0,5 gramas de soluto. Ó, vou escrever devagarzinho aqui, ó, 0,5 gramas de soluto em 100 gramas de solução. Beleza? Isso significa o quê? Ou 0,5% massa. Certo? Então, aí no caso, eu tenho conversão para massa-massa, 0,5% massa-massa. Gente, a gente vai voltar a ver isso depois, tá? Em soluções. Vocês vão ter uma prática de soluções, tá ok? Observe o seguinte, o experimento que foi realizado foi um experimento, tá? É um vídeo de uma professora, onde ela faz um experimento para comparar a precisão de uma proveta, por isso que eu falei isso com vocês no início da aula, e de uma pipeta. Então, o que ela fazia? Ela colocava 20 ml de água numa proveta e transferia para um becker vazio. Esse becker vazio tinha 43.859 gramas. Aí, quando ela colocava os 20 ml, se eu considerar a densidade da água 1 grama por ml, isso aqui deve dar em torno de quê? 20 gramas. Essa massa aí, ela aumentava lá para 63 e alguma coisa. Tá ok? Ela repetiu isso 5 vezes. Qual que foi o propósito dela repetir isso 5 vezes? Verificar se tem erro, né, no caso, nessa medida, e qual que seria o desvio, considerando precisão e exatidão, que são os conceitos aí que também são perguntados para vocês na lista de exercício. Ela repetiu também 5 vezes, tá? Medidas de 20 ml e a determinação da massa usando uma balança com uma pipeta de 20 ml. A pipeta ela tem esse formato aqui, ó. Ela não é um vidro, tá? Simples, um vidro, desculpa. Ela não é reta com uma marcação, ou seja,
ela é uma pipeta volumétrica, ela não é aquela graduada tradicional, mas ela é uma pipeta de 20 ml. E ela fez isso também 5 vezes. No final das contas, ela quer responder a pergunta que é: qual dos dois instrumentos é mais apropriado para se realizar a medida de volume? Tá certo? Então, qual que é a conta que deve ser feita? Quando se fala em massa 1 na tabela, você tem que pegar a massa do becker mais a água e subtrair do becker vazio, ou seja, sem a água. Então, o primeiro caso aqui, ó, você tem uma massa de 19.730 gramas. Por que eu coloquei esse zero aqui? Pensando em algarismos significativos, tá? Para que eu continue mantendo o mesmo número aqui na adição ou subtração, que é a regrinha lá, né? De casas decimais depois da vírgula, da menor parcela experimental que eu tiver, que no caso aqui as duas têm o mesmo número, tá certo? E aqui eu fiz para proveta, desculpa, para pipeta deu 19.958. Então, se vocês não têm dúvida, eu queria que a gente fosse preenchendo isso aqui, tal, para fazer essas contas, para que isso ficasse registrado aí, para a gente tirar as nossas conclusões e encerrar essa parte. Então, o que foi a primeira conta aqui? Ó? O becker vazio, 43.859. Então, o que eu falei com vocês é o seguinte: a massa 1, que foi pesada, de água no becker, mais a água destilada, deu 63. Menos 43.859, isso aqui deu 19.730 gramas. Certo? Essa outra aqui, ó, a massa 1, fazendo a subtração do 63.817 com 43.859, a gente teve uma massa aqui, ó, de 19.958 gramas. Tá certo? Vou para a massa 2, então. Tá bom, moçada? Ó, a massa 2, eu vou subtrair 63.522, 63.522, menos 43.859. Eu estou fazendo rapidamente aqui, que deu 19.663 gramas. Ok? Vocês vão conferindo aí, se tiver algum número diferente, vocês me ajudam, tá? Então, eu vou para a massa 3 agora, ó. Vai ser 63.635 menos 43.859. R$19.776 gramas. Vou para a massa 4 agora. 63.629 menos 43.859. 19.770 gramas. Vou para a massa 5. 63.556 menos 43.859. Pessoal, é muito importante aí que vocês estejam fazendo essas contas e entendendo o que vocês estão fazendo, tá? Então, eu estou subtraindo 20 ml que eu medi com uma proveta e coloquei num becker. A massa do becker mais a água deu 63. Eu subtraí da massa do becker, porque eu só quero saber a massa da água. Certo? Então, eu fiz isso aqui para cada um dos casos. Agora, eu vou para a massa 2 de quem? Da pipeta, tá? Vou fazer o 63, que é esse que está aqui, ó. 63,813 menos 43.859. 19.954. Vou fazer a massa 3 agora, tá?
que é 63,803 menos 43.859. 19,944 gramas. Vou para a massa 4. 63,811 menos 43,859. 19,952 gramas. Vou para o último agora, ó. 63,811 menos 43,859. 19,952 gramas. Certo? Então, a princípio, já preenchi a minha tabela aqui. Ó. Agora eu sei, em 5 medidas, observe o seguinte, ó, teve variação? Teve, ó. Uma foi 958, 954, 944, 952, 952. E aí? Por que essa variação surge? Certo? Porque nós temos limitações, tá? Até mesmo quando a gente vai fazer a leitura do menisco, pode ser que em um dos casos fique um pouquinho a mais de água, um dos casos fique um pouquinho a menos. Pode ser que o Becker, de uma medida para outra, não foi muito bem seco e ficou um resquício de água lá. Pode ser que durante o processo de transferência, para os casos igual esse aqui, ó, que eu estou transferindo, eu falei do frasco TD, né, para você, que é a pipeta, o to delivery, na transferência tem ficado um pouquinho de água lá, tá certo? E a mesma coisa com a proveta. Então, para eu ter, ou para eu minimizar o meu erro, eu normalmente faço as minhas análises em triplicata ou em 5 repetições, quintuplicata, né? Para que eu possa tentar minimizar esses erros. Aí agora o que ele pede aqui, ó? Ele pede a média das massas dos 20 ml. Eu queria que vocês fizessem essas contas. Como é que eu faço essa média aqui? A média eu faço aqui. O que está lá no roteiro de vocês? A média eu tenho que somar todas as medidas, tá? E dividir por 5. Então, aqui no nosso caso, a gente tem o 19,730. Eu vou fazer só para um dos casos aqui, tá? Mais 19,663 mais 19,776 mais 19,770 mais 19,697 dividido por 5. Por quê? Foram 5 medidas, 1, 2, 3, 4, 5. A média, a soma de todas dividido por 5. Isso aqui deu 19,727 gramas, tá? Arredondando aí já. Bem, como que eu vou calcular o desvio absoluto da média? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá para calcular isso segundo o nosso roteiro. Ó, o nosso roteiro de medidas, ele diz o seguinte. Média aritmética, ó. O valor mais provável da medida de uma grandeza. Você soma todas e divide pelo número de médias que você tem, tá? Então, se foram 5 medidas, né? Você vai dividir por 5. Agora ele está pedindo o quê? O desvio absoluto, tá? O que é o desvio absoluto? Em relação à média, cada uma das medidas possui um desvio absoluto, positivo, negativo ou nulo, chamado de desvio absoluto. O DA de cada medida é dado por medida menos M, tá certo? Então, agora eu tenho que voltar aqui nas minhas contas e fazer o seguinte, ó. O desvio absoluto, o DA, eu vou obter ele fazendo o quê?
a medida menos M. Quem que é o meu M? O meu M é a média. Ok? Então, vamos lá fazer essa conta? Medida 1, 19.730. 19,730 menos M, 19,727. O valor aqui deu 0,003 gramas. Ok? O 2, 19,663. Menos 19,727. Que deu menos 0,064 gramas. Falou lá que ele poderia ser negativo também. Vamos continuar aqui, ó. 19,6, desculpa, 776 menos a medida, 19,727. Tem um valor positivo aqui agora, 0,049 gramas. O quarto, massa 4, medida 4, 19,770 menos 19,727. 0,043. 0,043 gramas. Desvio absoluto 5. Agora é a massa 5. Vamos lá para terminar isso. 19,697 menos 19,727. Menos 0,030 gramas. Olha aqui para completar a minha tabela, ó. Para completar a minha tabela, eu preciso de calcular o desvio absoluto médio, tá? Quem que é o desvio absoluto médio? Eu tenho 5 medidas, tá? 1, 2, ó, desculpa aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que somar todas as 5 e dividir por 5. Então, vamos lá, ó. Primeira delas, 0,00. Vocês estão acompanhando aí, né? Deixa eu errar essas contas aí não, hein? Mais 0,064. Esse número é negativo, né? Somei os dois. Mais 0,049. 0,0112 negativo. Está faltando mais esse. Mais 0,043. Mais o último deles, 0,030. Só que esse número aqui também é negativo. Então, o meu valor aqui, ó, deu 0,001 grama. Ok? Bem, e agora? Agora eu tenho que colocar o meu volume médio, tá? Quem que é o volume médio? Como que eu escrevo isso? Vai ser 20, que é o ml, mais ou menos o desvio absoluto médio. Qual que é o desvio absoluto médio? 0,001. Fecho aqui, ó, e coloco grama.
Vocês vão terminar de preencher essa tabela aqui. Tá ok? Então, aqui, ó. Aqui está dizendo que a proveta, tá? Essa fileira aqui é da proveta. O volume dela tem que ser expresso como 20 ml. Desculpa. Coloquei gramas ali, né? Na realidade, aqui é o 20 ml, mais ou menos 0,001, que é a variação. Ou seja, esse 20 ele pode ser 20,001 ou pode ser 20 menos 0,001. O resultado final da sua medida vai estar entre essas duas faixas. E aí é interessante você fazer a mesma coisa, tá, para a pipeta e observar qual desses dois valores aqui, ó, é maior. Tá certo? Por que isso? Porque é esse desvio aqui, ó, que vai estar relacionado com o erro. Quanto maior for esse desvio aí, menos preciso vai ser o equipamento para realizar a medida. E quando você olha aqui no início, ó, da tabela, para a gente concluir, a gente observa o seguinte, ó, a medida da proveta, ela varia aqui, ó, uma casa depois da vírgula. Ela varia entre 5 e 6. A medida da pipeta, ó, ela não varia na primeira casa depois da vírgula. Ela varia na segunda casa depois da vírgula. Ou seja, provavelmente o resultado que vai dar para a pipeta de desvio vai ser menor do que 0,001, provando o quê? Que a que a pipeta é um instrumento mais preciso. Tá ok? Professor, eu tinha falado que eu não entendi a número 7, você pode explicar. Tá, vamos dar uma olhada nela então. A número 7. Dentre as seguintes medidas, qual é a mais precisa e a mais imprecisa? Olha o que eu falei com vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é o valor a ser medido, o valor desejado, tá? Esse aqui é o desvio desse valor. Observa o seguinte, qual que vai ser o mais preciso? Vai ser o que tem o menor desvio. Só a gente lembrar disso aqui, ó. Eu vou disponibilizar isso para vocês, ó. O que é exatidão, o que é precisão? Que está muito bem exemplificado, tá? Ó. Por exemplo, precisão é relativa à reprodutibilidade do número medido. Se o instrumento consegue repetir várias vezes o mesmo número, significa que ele é muito preciso. Aqui tem precisão, ó. Eles estão muito próximos uns dos outros. Aqui também tem precisão, ou seja, o desvio dele foi pequeno. Agora, olha o caso aqui, ó. Aqui não tem precisão. Ó. Por quê? Foram feitas 5 medidas e as 5 foram completamente diferentes. Inclusive, 2 foram fora até do alvo, do objetivo. Aqui também não tem precisão. Olha como que essas medidas foram muito erradas, muito separadas, tiveram um desvio muito grande. E a exatidão, professor? A exatidão é quando você atinge o valor verdadeiro, ou seja, o equipamento seu tem que estar calibrado. Por exemplo, aqui tem exatidão? Tem. Se você for imaginar que atingiu o alvo. Mas exatidão melhor mesmo, junto com a precisão, foi aqui, ó. Porque você chegou próximo, ou seja, o seu equipamento conseguiu medir para você, o seu instrumento conseguiu medir seu valor verdadeiro com pouco desvio absoluto. Então, voltando aqui para mostrar para vocês, qual desses valores aqui é menor, que é o do desvio? É o 0,01. Então, faz uma conta rápida aí, ó. Quanto que é 0,01 dividido por 2? É 0,05 vezes 100. Esse erro aqui, ó, esse desvio aqui é de 0,5%, certo? Guarda esse número aí, 0,5. Olha esse outro aqui, ó, a letra A. Se eu pegar o 0,1 dividir, 0,1 dividir por 1 e multiplicar por 100, o meu desvio aqui foi de 10% em relação à quantidade medida. 0,5% e 10%. Ou seja, o desvio aqui foi muito maior. Então, essa aqui, ó, é a mais imprecisa. E essa aqui é a mais precisa.